Boa noite, tudo bem? Já vamos começar, só aguardando aqui algumas pessoas entrarem na nossa live. Olá, Margot, tudo bom, minha amiga? Já vamos começar. Só aguardando mais algumas pessoas, uns segundinhos. Olá, Érica, tudo bom, querida? Eu tive um pouquinho de dificuldade técnica para entrar. A câmera do meu celular não estava abrindo de jeito nenhum. Aí eu fechei tudo, tentei mais 2 vezes, aí na segunda eu consegui. Ou melhor, na terceira vez eu consegui. Mas estamos aí. Vamos lá. Boa noite. Vamos começar. Hoje a gente vai ler Deuteronômio, capítulo 10. Depois vamos ver isso, Érica. Depois a gente tenta ver se é uma questão daí ou daqui. Margot foi notificada? Se tiver como responder aí, eu agradeço. Para ver se é geral ou se é, de repente, de você. Mas pode ser que seja o Instagram, né? Que não esteja entregando para todo mundo por algum motivo. Eles têm umas coisinhas assim. Foi, né? Temos que ver o que pode ter sido. Vamos lá? Vamos começar. Deuteronômio, capítulo 10. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, talhei 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos, que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. Lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços de Beerote Bene-Jaacã até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e Eleazar, o seu filho, sucedeu-o como sacerdote. Dali foram para Gudgodá e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e estar diante do Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos no seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a herança deles, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Assim, eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também dessa vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduz o povo no seu caminho para que tome posse da terra que prometi dar aos antepassados deles. Agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos estatutos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser obstinados. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses,
e o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende o direito do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do louvor de vocês, pois Ele é o Deus de vocês, que em seu favor fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram para o Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Só até aí. Olá, Sonilda, tudo bom, querida? Boa noite. Vamos comentar aqui o nosso texto de hoje, que é Deuteronômio 10. Eu coloquei aqui, como título desse capítulo, Novas Tábuas, Novo Coração. E um outro título que eu poderia colocar também, que eu vou comentar no finalzinho, é Novo Testamento no Antigo Testamento, porque tem muita coisa aqui nesse capítulo que nos remete ao Novo Testamento, quando a gente já vê Deus inspirando homens como Paulo para entender o propósito da lei, entender o caráter de Deus com os mandamentos, entender que a lei não era um fim em si mesma, mas ela deveria expressar uma realidade interior, deveria expressar uma devoção e uma obediência interior, mais do que a exterioridade, que muitas das vezes Paulo, no Novo Testamento, vai condenar. E a gente vê isso aqui claramente, mesmo na época de Moisés, né? A gente vê que Deus, ele sempre foi o mesmo. Mas eu vou comentar sobre isso especificamente depois. Vamos começar explicando aqui o capítulo. O capítulo começa falando sobre a confecção das novas tábuas dos 10 mandamentos. Porque as primeiras tábuas dos 10 mandamentos foram quebradas por Moisés. Assim que Moisés as recebe, Deus manda ele descer e verificar o que estava acontecendo no meio do povo, porque o povo já tinha abandonado o Senhor. Mal foram entregues as leis para o povo cumprir, o povo já tinha desobedecido, já tinha quebrado aí pelo menos o primeiro e o segundo mandamentos, que é não ter outros deuses além do Senhor e não fazer imagem de escultura para fins de culto. E o Senhor manda Moisés então verificar essa situação, ele como líder da nação. E ele desce, verifica aquela situação toda e na sua ira santa, e essa ira aqui não foi uma ira pecaminosa, foi uma ira santa, ele quebra as tábuas que o Senhor tinha escrito como reflexo, símbolo de algo que foi quebrado pelos israelitas. Ainda que o pacto do Senhor para com Israel não fosse quebrado facilmente, quando Moisés quebra as primeiras tábuas da aliança, ele estava mostrando para o povo que eles desonraram o pacto para com Deus, que eles falharam na sua relação com Deus que os tirou do Egito com mão forte. Ou seja, eles cometeram algo grave, algo temível, ainda mais diante das circunstâncias em que estavam, né? Diante de um monte pegando fogo, Deus falando de cima do monte com Moisés. Eles não podiam chegar perto do monte senão seriam fulminados. Eles ouviram a voz de Deus e mesmo assim eles ficaram impacientes com a demora de Moisés, pressionaram Arão. Arão, embora sendo sumo sacerdote, ele pecou, ele errou, porque ele cedeu à pressão, pediu para eles darem argolas, darem materiais, objetos de prata, de ouro, fez um ídolo para eles, para que eles sossegassem. E eles, diante desse ídolo, começam a fazer uma festa com muita orgia, se distanciando de Deus. E então Moisés chega para acabar com aquela festa maligna e repreende eles e quebra as tábuas da lei, mostrando para eles o que eles tinham feito. Tinham desagradado muito a Deus. E Moisés, então, ele volta à presença de Deus e intercede pelo povo, como nós vimos
no capítulo anterior. Ele pede para o Senhor não exterminá-los, para o Senhor não interromper aquilo que ele tinha começado, né? E Moisés, na sua oração de intercessão, ele fala, olha, você fez uma promessa para que seu nome continue sendo louvado e reconhecido e não fique parecendo que o Senhor voltou, quebrou com a sua palavra, voltou atrás, que o Senhor se mantenha fiel apesar da infidelidade do povo, perdoa o povo, perdoa Arão, ele intercede por Arão. É por isso que eles são poupados, né? Olá, Misa, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a gente vê que aí então Deus misericordiosamente ele atende a oração de Moisés e ele então escreve novas tábuas, né? Moisés ele talhou novas tábuas, Deus então escreveu com a sua própria mão, com o seu próprio dedo, os mandamentos nessas novas tábuas, com o mesmo conteúdo das tábuas originais. Isso nos remete à graça de Deus, né? Eles não mereciam novas tábuas, eles não mereciam uma nova oportunidade, mas o Senhor dá a eles uma nova oportunidade. E isso é graça, isso nos fala também da importância da intercessão, né, que Moisés fez ali como líder. E a gente lembra também algo que eu até lembrei na aula passada, mas eu acho que eu não comentei com vocês. Eu só falei que Moisés ele era um tipo de Cristo, né, um símbolo de Cristo. E Jesus, antes de morrer na cruz por nós, ele fez uma oração sacerdotal, né? Ele orou por aqueles que o Senhor tinha escolhido desde antes da fundação do mundo. Orou pela igreja, orou por cada um de nós, por aqueles que já eram naquela época e por aqueles que viriam. Então, por causa do que Jesus fez, intercedendo, se colocando como mediador, e principalmente na cruz, né? Ao oferecer a sua vida, nós hoje somos reconciliados com Deus. E a gente chama isso de graça. Não é por merecimento, não merecemos nada, mas é favor divino que nos alcançou por seu amor. Também Deus ordena que Moisés construa a Arca da Aliança. E aqui, nesse trecho aqui inicial de Deuteronômio 10, é narrado aqui como se Moisés tivesse construído. Moisés escreve dessa forma aqui porque ele está recapitulando fatos que já aconteceram no passado e, ao recapitular, ele está resumindo, né? Porque, na verdade, Deus ordenou e, por ordem de Moisés, teve uma outra pessoa que construiu a arca, mas aqui Moisés fala como se fosse ele, porque ele está apenas resumindo, né, diminuindo assim, o tempo cronológico dos eventos para relacioná-los a esse ponto aqui chave, que é a confecção das novas tábuas, e que tem a ver com a ordem para a construção da Arca da Aliança. Para quem não lembra, a Arca da Aliança ela continha as tábuas com os 10 mandamentos, que Deus deu a Moisés, o cajado de Arão, né, que floresceu ali para confirmar a liderança de Arão, o sacerdócio de Arão, e também um pote com uma quantidade de maná, que era aquele bolinho que eu já falei com vocês, que tinha gosto de mel e que alimentou eles durante muito tempo no deserto. Então era um testemunho, né, do que o Senhor estava falando com eles, da fidelidade do Senhor, da presença do Senhor no meio deles. Olá, Sheila, que prazer ter você aqui. Muito bom, um beijo grande. É bom demais ter você aqui. Versículos 6 e 9, gente. Então, passada essa explicação aqui do início do capítulo 10 de Deuteronômio, do versículo 6 ao versículo 9, a gente tem como se fosse um parênteses, tá? Que interrompe essa lembrança que Moisés faz desse evento para falar um pouco do ministério levítico. O ministério levítico, como nós já falamos, é o serviço daqueles que eram da tribo de Levi. Foi uma tribo dos israelitas separada por Deus para o ministério do tabernáculo, para servir no tabernáculo. Nessa tribo tínhamos famílias de sacerdotes, mas também tínhamos pessoas que trabalhavam confeccionando as lonas, confeccionando os objetos,
desmontando, carregando o tabernáculo. Então, esse sacerdote levítico, ele tinha como sumo sacerdote, como seu líder principal, Arão, que depois que morre, é relembrado aqui, ele é substituído por seu filho Eleazar. Eles tinham o compromisso, o dever de carregar a Arca da Aliança, por isso que talvez seja mencionado aqui, aberto-se parênteses, porque eles tinham essa honra e esse dever, né, e essa responsabilidade de carregar a Arca da Aliança. Como eu já falei em capítulos passados, a Arca da Aliança, ela simbolizava a própria presença de Deus no meio deles. Assim como o tabernáculo representava, mas a Arca da Aliança mais ainda. Ela era toda feita, revestida de ouro, né? Um baú de madeira, mas todo revestido de ouro. Tinha na sua tampa 2 querubins, um prostrado diante do outro, ou seja, mostrando realmente, simbolizando realmente o Senhor no meio deles. Então, por isso, apenas pessoas designadas, específicas, poderiam carregá-la. Ninguém poderia tocar sequer a arca, senão poderia ser morto, diante da reverência que deveriam ter a Deus, e que ali estava representado pela arca. E é relembrado aqui também nesse parênteses do capítulo 10, que a herança dos levitas é o próprio Senhor. Ou seja, eles não teriam parte na divisão de terras que seria feita, né, da terra prometida, mas o Senhor seria a herança deles. Eles teriam sim cidades para habitar, como a gente já falou. Porém, eles não teriam uma divisão igual às outras tribos, porque na verdade o Senhor era a maior recompensa deles. Eles servirem diretamente ao Senhor, trabalharem nas coisas sagradas, isso já era o maior privilégio e satisfação que poderiam ter. E a gente já falou que isso não é nenhum demérito ou azar ou algo ruim para a vida deles. Pelo contrário, eles deviam se sentir honrados por serem uma tribo separada para o serviço sacerdotal e o serviço do tabernáculo. Hoje, à luz do Novo Testamento, entendemos que o Senhor não separa apenas uma tribo para servir a Ele, mas todos nós somos separados por Deus para servir a Ele. Por isso que tem passagens que vão falar que Deus nos fez sacerdotes. Todos nós, diante do Senhor, somos como sacerdotes, ou seja, temos livre acesso a Deus, podemos realmente nos entregar, nos orar, ser ouvidos, assim como os sacerdotes daquela época. Somos chamados a servir na obra de Deus. Então, por isso que não faz muito sentido, né? Algumas igrejas usam o nome de levita para aqueles que cantam, tocam na banda da igreja, né? Eles, por algum motivo, separaram que levitas seriam aqueles que trabalham na parte da música na igreja. Mas a gente, biblicamente, vê que os levitas, que eram da tribo de Levi, hoje não temos nenhum aqui levita da tribo de Levi nas igrejas aqui evangélicas brasileiras, mas aqueles levitas trabalhavam em tudo que era concernente ao serviço do tabernáculo. E ainda que se faça uma ponte entre o tabernáculo e as igrejas hoje, o serviço na igreja, é indevido chamar alguém de levita. E especificamente para música, não, os levitas faziam muito mais do que música na Bíblia. Então não é uma designação correta, tá bom? Vamos lá, versículo 10. Vamos ler o versículo 10 aqui. Diz assim: eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, Moisés falando, né? Como da primeira vez, aqui é a segunda vez onde Deus vai escrever as novas tábuas, e também dessa vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Dessa vez o Senhor me atendeu e não quis. Também dessa vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. A gente vê várias e várias vezes o Senhor agindo com graça e misericórdia. Quando a gente para ler a Bíblia de todo o coração, mesmo o Antigo Testamento, a gente vai ver que a intenção de Deus sempre foi agir com misericórdia, agir com graça, foi ensinar, foi admoestar, ainda que muitas das vezes, para eles entenderem, Deus precisou agir de forma firme e com punição a pecadores que estavam agindo contrariamente à lei de Deus
diante dos olhos de todos e, portanto, precisavam ser castigados exemplarmente, mas de uma maneira geral, a gente vê Deus agindo com graça, Deus dando várias e várias oportunidades para o povo se arrepender e se voltar para Ele. Quem não enxerga a graça de Deus no Antigo Testamento não leu direito, porque a graça de Deus permeia toda a Bíblia. Ela se torna mais clara, mais evidente nas páginas do Novo Testamento, porque a revelação é progressiva, né? Deus vai se revelando cada vez mais conforme o tempo vai passando. Mas hoje, nós que temos acesso a toda a palavra de Deus, olhamos desde o início e vamos enxergar uma graça inconfundível, um amor obstinado de Deus, assim como Israel era obstinado para o mal, Deus era obstinado para amá-los, para reconciliá-los, para reescrever a sua história, e Israel representa nós, né? Hoje, Deus também, ele permanece fazendo tudo por aqueles a quem ele elegeu, né? Deus elegeu Israel aqui para um fim, para que através de Israel todas as nações da terra fossem abençoadas e também reconhecessem o Deus ao qual serviam. E assim, hoje, como igreja, reconhecemos que Deus elegeu, desde antes da fundação do mundo, nos elegeu para a salvação, e aqueles que foram separados por Deus, eles podem contar com essas misericórdias divinas, não para banalizá-la, não para abusar e viver de qualquer jeito, porque um salvo de verdade, alguém que realmente teve um encontro com Deus, alguém que foi alcançado pela graça de Deus e compreendeu isso e está vivendo isso, não consegue viver de outra maneira, não consegue simplesmente se contentar com a religiosidade, né? Vai passar por um momento de religiosidade, mas vai se arrepender, o Espírito Santo vai incomodar e vai perceber que precisa do Senhor e que o Senhor tem braços abertos para nos acolher. E, na verdade, Jesus já esteve com braços abertos e nos acolheu, e é por isso que Deus nos acolhe hoje, porque o que Jesus fez por nós nos reconciliou definitivamente com Ele. Bem, versículo 12 e seguintes, nós vemos uma exortação ao temor ao Senhor. E são ditas aqui várias palavras bonitas pra caramba, né? Falando de como o Senhor é Deus soberano, é Deus grandioso, é Deus maravilhoso, como Ele é bom, e que nós devemos amá-lo de todo o coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, e também obedecer aos seus mandamentos e estatutos. Isso porque, gente, amor e obediência caminham juntos, devem caminhar juntos. Não tem isso de que eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, é tudo da minha vida. O Senhor é a razão da minha existência. E não há obediência, não há fruto, não mudou nada. Então é religiosidade. Agora, o amor verdadeiro que Deus nos permite ter por Ele, nos faz viver para Ele, nos faz abrir mão das nossas vontades e entender que a vontade dele é melhor, nos faz obedecê-lo por gratidão por tudo que Ele fez por nós. Ou seja, o resumo de toda a lei é amar a Deus acima de todas as coisas, e Jesus nos traz esse resumo, e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, o amor a Deus acima de tudo nos faz cumprir todo o restante da lei. Tudo que decorre, toda a vontade de Deus nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais, no lidar em sociedade, tudo decorre do amor a Deus em primeiro lugar. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que amar a Deus em primeiro lugar era a mesma coisa que amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu amar ao próximo, eu vou estar amando a Deus em primeiro lugar, e que se eu amar a Deus... Bem, não é bem assim. A Bíblia não apresenta assim. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos é consequência disso. É claro que essas duas coisas andam juntas, mas eu não devo confundi-las. Senão eu vou dizer que por boas obras eu vou estar amando a Deus, quando na verdade pode ser que o meu coração não esteja. A atitude em si pode não refletir o meu coração. E a gente precisa, de fato, ter uma devoção, ter uma contrição, ter um reconhecimento de quem Deus é, ter
uma vontade de viver e honrar a Deus, sabe? E de conhecê-lo, um desejo de conhecê-lo cada dia mais. E a partir disso, é óbvio que, consequentemente, vamos agradar a Deus e viver esse amor, esse evangelho nas outras esferas, no relacionamento com as pessoas, no lidar com tantas questões. Vamos lá. Versículo 15 diz: No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Nós já falamos isso em capítulos anteriores. A eleição de Israel tinha um propósito, e a nossa eleição hoje também tem um propósito, mas seja qual for da qual estejamos falando, nós vemos aqui por esse versículo que tudo começa com o Senhor se afeiçoando, com o Senhor decidindo e vindo ao encontro, porque não tínhamos nada para oferecer. Israel não tinha nada para oferecer, nós hoje não temos nada para oferecer. Mas ele se afeiçoou, ele amou, ele escolheu, e porque ele escolheu, ele faz. Então que você tenha essa consciência de que se você é do Senhor, ele vai te levar até o fim. Ele te amou e ele vai gerar em você esse amor, esse desejo. Ainda que você em algum momento queira fugir, queira se afastar, você não vai ter paz para isso. Assim como Jonas quis se afastar da sua missão, o Senhor vai te perseguir onde você for e ele vai te trazer de volta. A eleição, ela é algo unilateral da parte de Deus, e quando ele decide, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e quando ele quer, ele faz. E assim foi com Israel, e assim é com a vida daqueles que o Senhor escolheu e hoje creem. Versículo 16 diz: Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser obstinados. Em outras versões vai estar povo de dura cerviz. Cerviz é como se fosse o pescoço, a cabeça, gente que, sabe, é inflexível, é difícil. É gente que é teimosa, cisma, sabe, no erro. Mas apesar disso, o Senhor escolheu a gente e Ele cumpre, né? Ele move a nossa vida, Ele move a nossa cerviz, Ele transforma o nosso coração de um coração de pedra em um coração de carne. E quando fala que circuncidem o coração de vocês, ou seja, esse coração tão duro, deixa eu trabalhar, deixa eu tirar essa capa, essa couraça aí, essa coisa que esconde, deixa eu tratar, deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu te ensinar as minhas verdades, deixa eu mudar esses valores. É maravilhoso a gente ver Deus falando isso aqui, porque a gente conhece já essa fala de circuncisão do coração lá do Novo Testamento. A gente sabe que até houve uma discussão acerca de se impor ou não a circuncisão, né? Que é igual o sentido médico da circuncisão, né? Que eram feitos em todos os judeus quando nasciam, de se impor isso aos novos crentes que eram gentios, que não eram dos judeus, não tinham esse hábito, esse rito. E Paulo vai defender, vai colocar, olha, o que importa não é a circuncisão física, mas é a circuncisão do coração. Não devemos impor uma cultura particular nossa se o que Deus quer de fato não é a circuncisão física, é a circuncisão do coração. E a gente vê esse entendimento sendo ampliado ali através de Paulo, né, da discussão entre Paulo, Pedro e outros ali. Mas aqui, ó, em Deuteronômio, na verdade já está recapitulando, né? Isso foi antes, isso foi em Êxodo, Deus falando aqui que o coração precisava ser circuncidado. É o coração que precisa ser transformado. Deus não está preocupado com a quantidade de vezes que você vai à igreja, embora seja muito importante estarmos em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, e estar regularmente com os nossos irmãos. Mas Deus não está preocupado com isso, Deus não está preocupado com o seu dízimo, Deus não está preocupado apenas com o rito do batismo ou com o rito de se tomar Santa Ceia, né? Tem crente que cria, hoje é domingo de Santa Ceia, hoje eu tenho que ir na igreja. Os outros domingos eu falto, mas domingo de Santa Ceia eu tenho que ir. Às vezes é um apego à tradição, mas e o coração, como é que está? O coração está convertido, o coração está quebrantado, o coração está desejoso por mais de Deus, o coração está arrependido, desejoso de fazer a vontade de Deus e não a minha, né? O coração está com um louvor novo
para dar, para expressar. Então, é a circuncisão do coração que o Senhor quer, e não apenas ritos, cerimônias vazios de sentido. Versículos 18 e 19. Ele defende o direito do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Gente, eu estou pegando aqui trechos do capítulo 10, dividi ele aqui mais ou menos em temáticas, em trechos, e estou tratando aqui, tá? E dentro dessa demonstração do Senhor à vida deles, ao temor a Deus, a obediência, Deus fala aqui do estrangeiro, do órfão e da viúva, pessoas que eram marginalizadas na sua época. E fala, olha só, vocês cuidem deles, não pensem só em vocês não, cuidem daqueles que não têm outras pessoas para cuidarem, cuidem daqueles que estão se sentindo isolados, que estão afastados de suas famílias, que estão sofrendo um peso diferenciado que a vida lhes colocou. Então cuidem desses, se importem com esses, não desprezem esses. E essa atenção aos que são marginalizados pela sociedade, em especial o órfão, a viúva e o estrangeiro, aparecem muitas vezes na Bíblia, muitas, no Novo, no Antigo Testamento, em tudo. Jesus mesmo deu uma atenção especial a esses, também aos leprosos, pessoas que eram realmente marginalizadas ali pela condição física. Então, a gente aprende aqui que a igreja, se os judeus naquela época tinham isso como princípio, isso era uma fala para os israelitas, né? Na verdade, eles nem eram judeus aqui ainda, mas os israelitas deveriam ter essa preocupação por se tratar de um mandamento, de uma lei que tem um princípio moral embutido, né? Que tem uma questão humanitária envolvida. A gente reconhece que isso vale para nós hoje também. Porque sendo uma lei moral, uma lei que fala de ética, que fala de princípio, que fala de amor ao próximo, isso vale para nós hoje. Então também devemos hoje olhar por aqueles que são marginalizados pela sociedade, aqueles que não têm a quem recorrer, aqueles que são muitas vezes esquecidos, aqueles que não têm família, e devemos acolhê-los, amá-los, nos preocupar com as suas necessidades básicas, não só materiais, mas também afetivas, e dar a eles todo tipo de assistência que for possível. Infelizmente, hoje, temos muitos governantes no Brasil e no exterior que parecem não se importar com o direito dessas pessoas, né? Em especial os estrangeiros, os imigrantes. E não é questão política, gente. Não é questão de direita, de esquerda, é questão de amor ao próximo. É questão de se colocar na pele dessas pessoas, de vermos que são partes vulneráveis e que precisam de suporte. E nós, como cristãos, se o Estado não fizer, nós devemos fazer, nós devemos nos dispor, nós devemos oferecer um braço, a casa, um alimento, o que pudermos, o que tiver ao nosso alcance. Isso é um dever nosso como cristão. Eu me admiro muito cristãos que parece que têm um discurso contra a assistência a imigrantes, a estrangeiros ou a pessoas mais vulneráveis socialmente. Eu me escandalizo com isso, porque nós deveríamos ser os primeiros a estender a mão, a defender os direitos dessas pessoas que são mais vulneráveis. Versículo 21 diz: seja Ele, o Senhor, né, o motivo do louvor de vocês, pois Ele é o Deus de vocês, que em seu favor fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. A nossa atitude de coração deve ser o louvor, deve ser a adoração. O louvor que é manifesto em palavras, é o louvor que é manifesto na maneira que vivemos, o louvor que a gente vive, né? A nossa vida deve ser um louvor àquele que nos deu tudo, e nós nunca teremos como retribuí-lo completamente.
E versículo 22, por fim, diz o seguinte: os seus antepassados que desceram para o Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Ou seja, eram 70 aqueles que da casa de Jacó, quando José já era governador do Egito, Jacó estava em Canaã, mas passando fome, e então os irmãos de José filhos de Jacó vão buscar ajuda no Egito, descobrem que o seu irmão é governador, e José também, ao reencontrar os seus irmãos, manda trazer o seu pai e toda a sua família, né? Então vai uma comitiva de mais ou menos 70 homens, fora as mulheres e crianças, né? Ou seja, mais de 150 pessoas provavelmente vêm de Canaã para o Egito para ali ter subsistência. Então começou com poucas pessoas, né? Poucas centenas de pessoas. E aqui já provavelmente se tem mais aí de milhões de pessoas. Então a gente vê Deus cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão, fez a Isaac, fez a Jacó. E Deus é um Deus de promessa. E é um Deus que, não só de promessa, mas um Deus que realiza promessas, que cumpre promessas. É um Deus que cumpre aquilo que prometeu. E como é bom a gente servir a esse Deus que cumpre o que prometeu. Como eu falei, fechando aqui, nós temos o Novo Testamento aqui nas páginas do Antigo Testamento. Nós temos um Deus de graça que faz novas tábuas da aliança para um povo que tinha pecado, tinha errado, mas ainda assim Deus dá novas oportunidades. Deus aceita ali a mediação e vem com graça, dando novas oportunidades para o povo ser, para o povo ter um destino, ter um fim bom. Nós vemos que Deus separou uma tribo de sacerdotes que teria no Senhor a sua herança, e hoje todos nós somos sacerdotes do Senhor, somos separados por Deus para a sua glória, para entrar na sua presença, e o Senhor é o nosso maior bem. Deus não nos destruiu como Ele poderia ter feito, mas Ele agiu com graça, e todos os dias a gente deve lembrar que o que vivemos e o que desfrutamos é por pura graça do Senhor. Aprendemos nesse capítulo também que amor e obediência caminham juntos, amar a Deus acima de todas as coisas, e por isso nós vamos amar o próximo, vamos obedecer aos seus mandamentos, vamos servi-lo em todo o mais. Amor e obediência fazem parte de uma mesma realidade, amor a Deus e obediência. Isso também fala de devoção sincera e atitude correta, que devem caminhar juntas. Sabemos que o Senhor nos separou, e isso foi uma atitude de Deus, porque nós não tínhamos como nos aproximar dele, não fosse ele tomar a iniciativa, e hoje ele nos acolheu. Nós que estávamos marginalizados da sua graça, e hoje nós fomos aproximados dele, podemos aproximar outros da sua graça, e também nos preocupar com aqueles que socialmente estão marginalizados pela sociedade, e assim, quem sabe, transmitirmos esse amor de Deus por aqueles que são esquecidos. E que nossa atitude diante disso tudo seja uma atitude de louvor, de adoração, de reconhecimento por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, e crendo que o Senhor fará muito mais. É isso, nosso comentário de Deuteronômio 10 foi esse. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, algo para acrescentar? Vou dar alguns poucos segundos para vocês e a gente finaliza a nossa live. Algum comentário, gente? Não? Eu sei que tem um delay, por isso que eu espero um pouquinho. E também eu sei que tem gente que é tímida. Aí eu chego uma hora que eu falo, não, acho que o pessoal está meio quietinho, só ouviu hoje, só guardou no coração. Então, eu vou entender que já passou o tempo de delay e que a gente pode finalizar. Olha, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E hoje eu vou fazer algo diferente. Mais do que só finalizar a live, e eu vou orar para a gente finalizar, tá? E começar bem aí a nossa semana. Amém? Senhor Deus, muito obrigado
por esse dia, obrigado por essa devocional, pelo que o Senhor falou ao meu coração e também falou ao coração de cada um que acompanhou essa live. Que a Tua palavra continue nos ensinando acerca de Ti, que a gente te sirva melhor, também seja uma bênção na vida de outras pessoas, que o reconhecimento da Tua graça possa nos fazer agir com graça também para com os outros e possa nos levar a uma atitude de louvor e de entrega totais a Ti, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. O Senhor é um Deus maravilhoso e nada do que façamos poderá retribuir tudo que o Senhor fez. Mas ainda assim, Deus, nós queremos a cada dia viver para Te louvar, para Te honrar. Queremos Te dar glória, honra, queremos Te honrar com a nossa vida. Que tenhamos uma semana cheia do Senhor, uma semana repleta da Tua presença. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima.